Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Para você que já me acompanha, meu muito obrigado. Para você que está me vendo pela primeira vez, caso goste, vai lá na minha página do YouTube, faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe a sua impressão. Vai ser um prazer interagir com você. Ou então me acompanhe pela página do Facebook Reciclagem Democrática. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começa com aquela reunião dos governadores, né? Muitos deles ali preocupados com a governabilidade, querendo apaziguar as relações entre poderes institucionais que foram rompidas pelo STF. E nós tivemos ali, claramente, né, ia sair uma carta, mas acabou não saindo essa carta porque não ia colaborar com nada. E aí eu destaco a fala do Romeu Zema, que quem não ouviu, ouça, porque realmente ele ali coloca a parcialidade que está se fazendo frente a várias coisas que estão acontecendo e que são abusos, inclusive, cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, na verdade, houve sim uma ruptura institucional e ela foi feita já pelo Supremo Tribunal Federal, desconsiderando completamente alguns textos da Constituição e fazendo justiça, vamos dizer assim, com as próprias mãos. O próprio presidente da Suprema Corte veio a público, né, na sexta-feira para falar exatamente isso, que eles fizeram medidas preventivas, ou seja, tiveram que criar uma determinada justificativa para que isso fosse feito. E aí entra a questão de milícias digitais, né? Afinal de contas, você que está assistindo esse vídeo, você saiba que se você compartilha um vídeo, se você coloca uma opinião e usa a plataforma da rede, você muito provavelmente é parte de uma milícia digital. Essa é a justificativa para a perseguição da opinião diversa. Quer dizer, eles não estão acostumados com crítica e não estão acostumados com a crítica reverberando da forma que reverbera. Bom, a forma que o Luiz Fux acabou fazendo a sua retórica, né, que não é nem apropriada para um juiz, me levou a duas conclusões. Assim. Primeiro, que a Constituição para ele é inconstitucional, né, afinal de contas ninguém pode julgar o ministro do STF, mas não é isso que está na Constituição, e o presidente foi lá e foi correto a entregar o pedido de impeachment. E a segunda conclusão que eu tenho é que o José Dirceu não estava tão errado assim quando falou a respeito de Fux. Bom, e nessa semana, né, aproveitando a questão do Supremo Tribunal Federal, né, tivemos a visita dos senadores da trinca, né, vamos dizer assim, o trio ternura da CPI da Covid, em apoio ao Alexandre de Moraes, ou seja, o Alexandre de Moraes agora tem uma base parlamentar. É muito estranho isso, afinal de contas, pelo menos 2 dos 3 senadores que estão lá têm vários processos sendo investigados no Supremo Tribunal Federal sobre corrupção. Então, e são os únicos, né, vamos dizer, que poderiam estar fazendo o julgamento dos ministros, né, da Suprema Corte. Então, essa ação entre amigos foi ali reafirmada com a presença de políticos corruptos juntamente com um ministro desqualificado para a função. Então, isso daí é o retrato do momento. E aí a gente tem que assistir, né? Outra coisa que é muito interessante foi a fala essa semana do presidente, o ex-presidente, né, presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele diz que, ao retornar ao poder, ele vai instituir o controle social da mídia. Então ele vai muito nesse caminho, né, que ele diz que foi o maior erro do governo dele, não foi ter feito esse controle, né, que isso é bom para o país e tal. Então ele quer realmente fazer a mesma coisa que Cuba fez essa semana, talvez seja o sonho dele. No momento que o governo é criticado, que se fala mal, que há movimentos, quando a população se mobiliza exatamente para cobrar do governo que ele atue seguindo a vontade do povo, que é o artigo 1º, né, afinal de contas, todo o poder emana do povo, em seu nome é exercido, então ele corta a internet. Então essa é o controle social da mídia efetivo e eficiente. É aquele que é instituído em países como Cuba, China. É isso que o ex-presidiário, né, e pretenso candidato a presidente da República quer no nosso país. É muito interessante, a gente já vai vendo qual é os fundamentos da sua campanha, caso ele venha a ser candidato, que eu duvido muito. Mas também é interessante, é um país de paradoxos, né, porque houve uma proposta, né, uma apresentação lá mesmo, lá no Congresso de Reforma Política, querendo impedir que delegados, promotores e tal se candidatem. Eles teriam que ter uma carência de 5 anos. Com isso, elimina Moro, né, da política e vários militares que vêm ocupando o Congresso. Ou seja, é aquela coisa assim, o lugar que tem mais bandido, obviamente, não quer que vá nenhuma polícia para lá, nenhum promotor, nada disso. Eles vêm com aquele verniz, não, que a pessoa não pode misturar, não pode dar suas decisões
pensando num futuro político e tal, mas tudo isso é balela, é conversa, é papo furado. A verdade é que querem impedir que pessoas sérias, pessoas com valores, pessoas íntegras integrem o Congresso Nacional e vem com essa reforma ridícula, né, com essa proposta ridícula que, obviamente, vai ser derrubada e caso aprovada no Congresso, não vai ser sancionada pelo presidente, porque se trata de um completo absurdo inconstitucional. Mas a gente está em tempos muito estranhos, né? Enquanto lá na saída dos Estados Unidos, lá do Afeganistão, explode uma bomba matando vários militares e civis americanos, né? Numa saída mais do que desastrada. Essa semana também se colocou fogo na estátua de Pedro Álvares Cabral, mais um protesto desses das pessoas que querem revisar a história, mas as fazem com essas práticas que eles consideram extremamente democráticas, né? Na verdade, povo na rua, ordeiro, fazendo o seu protesto, expressando a sua vontade, o seu pensamento, são, para essas pessoas, atos antidemocráticos. Democracia é exatamente isso. Você está questionando a história, tocar fogo numa estátua é uma manifestação democrática legítima. Isso está sendo até pelos jornais veiculado dessa forma. Afinal de contas, a nossa imprensa, a gente não precisa falar muito o que ela tem feito, né? A grande maioria dela, com algumas exceções louváveis, que o que está acontecendo é uma distorção da realidade dos fatos, para que se crie uma narrativa nova que não tem nada a ver com a realidade. Bom, essa semana que entra promete ser quente. O 7 de setembro, que não é na próxima semana, é no início da outra, tem que ter muita gente na rua mesmo, porque, na verdade, a gente tem que parar com esse golpe, né? Esse golpe que vem sendo engendrado pelo Supremo Tribunal Federal, que está fazendo ativismo claramente político e abusando do poder e desrespeitando completamente a nossa Constituição. Então tem que haver um limite nisso e vamos ver, eu acho que é o povo na rua que vai dizer como vai ser o tom, a toada dessa, vamos dizer, nossa democracia daqui para frente. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.